E o programa Câmera Brasil está chegando, trazendo o tema educação, a arte de educar com amor. Acompanhe conosco. A nossa referência não poderia ser outra senão o Senhora de Fátima. Professora Carolina, é notório que o mundo não é tão colorido quanto parece. Como as crianças são trabalhadas e entendendo que uma escola deve ter como missão, além de ensinar, transmitir amor? Eu acredito que a escola e a educação, ela é o amor por si só, né? Então, é muito importante que aqueles que estão dentro desse ambiente escolar, todas as pessoas que são envolvidas dentro da vida dessa criança compreendam que o afeto, o lado emocional, ele é primordial para qualquer aprendizagem. Hoje a gente já sabe que o nosso cérebro precisa primeiramente estar pertencente, emocionalmente seguro, para que então eu me sinta confortável para a aprendizagem. Então a escola às vezes acaba esquecendo disso, desse lado que é tão importante, se foca só numa questão conteudista e não percebe que essa criança, enquanto não se sentir bem, se sentir acolhida, se sentir amada, tiver vínculos afetivos importantes ali, ela não vai aprender, né? Esse é o caminho crucial, é o caminho primordial para qualquer aprendizagem, o afeto. E as crianças compreendem essa mensagem? Compreendem, diariamente, né? Se a escola se volta a entender que a educação tem que colocá-las como esse centro, como a amada, como a promotora do seu próprio aprendizado, protagonista, ela reconhece isso nas próprias atitudes do corpo docente, né? Os professores que se abaixam para falar com essa criança, que olham nos olhos, que atendem às suas falas, que reconhecem ela como um ser que está ali presente em construção, uma própria identidade em construção, a própria atitude do professor, ela já demonstra isso. Professora, o que os pais devem buscar numa instituição de ensino? Essa é uma pergunta bastante difícil e que a gente conversa muito com os nossos pais. Às vezes existe uma ideia errônea, né, de que nós só precisamos pensar na escola quando o meu filho vai para o vestibular ou quando ele precisa fazer alguma prova específica. Quando, se a gente for analisar e entender, o nosso cérebro, a nossa identidade se constrói nos primeiros anos de vida. Ou seja, os 7 primeiros, a gente diz, né, são os primeiros anos mais importantes para a vida dessa criança futura, desse adulto, e para quem ela vai ser, qual é a identidade que se constrói, quais as relações que ela tem com o mundo que a cerca. Então, o que o pai precisa levar em consideração para nós é entender quais são os aspectos importantes que eu desenvolvo na identidade do meu filho, o que eu priorizo para o meu filho hoje, amanhã e enquanto ele um ser na sociedade, ativo na sociedade. Então a escola, ela é sim um lugar muito importante para essa construção. E quais podem ser as consequências de um ensino com metodologia inadequada? Eu acredito que a principal consequência é tirar da aprendizagem o prazer, né? Porque infelizmente a gente vive uma realidade de crianças e de alunos que não têm mais prazer em aprender. Tem uma fala que é muito interessante da Emília Ferreiro, que ela diz: as crianças têm o ruim costume de não pedir permissão para aprender. Eles aprendem desde que nascem, todos nós, né? E eles precisam viver num ambiente que proporcione isso. Então, quando a gente entende que a educação ela tem que ser prazerosa, que a principal função de uma escola é trazer prazer para o aprendizado, é entender que a curiosidade ela promove isso, é quando a gente faz aquele clique de que então eu amo aprender, eu quero ser pesquisador todos os dias, porque todos nós nascemos assim, né? Nós só vamos perdendo o prazer ao longo da vida em aprender. As crianças já são por si só curiosas, por si só pesquisadoras. A escola só precisa não atrapalhar, deixar que isso continue. E que instituição de ensino é essa? E qual é o corpo docente dela? É uma instituição que, em primeiro lugar, coloca a criança como um ser central. Ela entende não só o que eu preciso ensinar, mas como essa criança aprende.
como ela tem prazer na aprendizagem, o que eu, enquanto professor, posso fazer para auxiliá-la nesse processo, porque ela aprende por ela mesma, né? Nós temos o papel de propiciar um ambiente que promova isso, dar para o grupo uma condição de troca que promova isso. Então, para nós, na nossa instituição, uma das coisas cruciais a respeito dos nossos professores, do nosso corpo docente, é um corpo docente que entenda que para sempre vai estudar, que para sempre vai pesquisar, que para sempre tem que estar em constante aprimoramento, entendendo que as mudanças elas são diárias. Ontem o conhecimento, hoje já é outro. Então a gente diz que o principal entendimento é que o professor precisa ser também pesquisador. Pesquisador da realidade que a gente vive, pesquisador para esse grupo de alunos que está em sala de aula. Então a gente diz que falas educam, mas exemplos arrastam, né? E esse professor ele tem que ser um exemplo de pesquisador, ser um exemplo de curioso com a vida, ser um exemplo de alguém que trabalha no coletivo, de alguém que escuta o outro. Então o professor ele é sim um agente de mudança na vida de todos nós passamos por um professor, por vários professores. E nós temos um poder imenso nas nossas mãos. É só a gente não esquecer disso. Professora Margarete, nós sabemos que quando pensamos em educação, em aprendizagem, muitos alunos torcem o nariz. Mas é possível, dentro do ensino fundamental, o aluno ter paixão pela educação, gostar do que está fazendo e ser analisado como realmente um aluno escolhido com amor? Sim, é possível sim, e é por isso que nós lutamos como educadores, justamente para trabalhar com os nossos adolescentes dessa forma, para que eles cultivem ao longo de todo o processo de escolarização deles essa paixão pelo aprender. Para isso, como nós fazemos isso, né? Sempre com os professores instigando os alunos a irem mais além, a pesquisarem, a terem novas experiências que possam levá-los a cultivar essa vontade de querer sempre saber mais e principalmente ouvindo o aluno, porque isso é muito importante, o aluno se sentir bem na escola, o aluno se sentir ouvido, se sentir acolhido. Dessa forma, ele consegue aprender melhor. Nós temos que trabalhar na escola muito além dos conteúdos acadêmicos. Nós temos que preparar esse aluno para que ele possa, no futuro, exercer funções no trabalho, na vida, na família, e para que ele possa fazer isso com inteligência emocional. E essa inteligência emocional, ela é trabalhada também na convivência na escola, no dia a dia na escola. Então isso é muito importante que os professores, que os educadores, que todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo realmente aprendam a ouvir e possam fazer com que esse aluno, com que esse adolescente, com que essa criança possa sim pensar sobre o que ele está fazendo, refletir sobre as suas atitudes, refletir sobre o que ele está aprendendo e com isso possa crescer a cada dia. O aluno que aprende a pensar o hoje, vive intensamente o hoje com prazer, satisfação, alegria, acaba se tornando no futuro um profissional muito mais feliz e um ser humano realizado? Com certeza, cada fase da vida traz os seus desafios, traz a beleza, a alegria de viver cada fase intensamente. Então é muito importante que em cada momento os profissionais da escola procurem desenvolver nesse aluno a autonomia, procurem desenvolver a proatividade, a sensibilidade para lidar com as situações, porque a escola, ela é o momento deles, é onde todas as diferenças se encontram, é o lugar onde as crianças aprendem a conviver com o outro, aprendem a se conhecer, né, e a conhecer o outro, e isso é muito importante que seja vivido realmente intensamente, mediado por pessoas que vão buscar tirar o melhor de cada um e fazer com que cada um realmente reconheça o que tem de melhor a oferecer ao outro e ao mundo.
Professora, vamos falar um pouquinho de inteligência emocional. O que é na prática? Nós trabalhamos a inteligência emocional com os nossos adolescentes semanalmente, por meio de debates, de assembleias, vídeos com cenas feitas por adolescentes da idade deles, que então muitas coisas acontecem com esses adolescentes e eles relacionam a temática que eles estão assistindo com situações de vida que eles estão vivendo. Isso é colocado num debate em sala e aí o aluno vai argumentar, vai se posicionar e vai perceber que as emoções e que as situações que ele está vivendo muitas vezes não são só dele, mas que outros também passam por isso. E como eles resolvem essas situações e como eles se colocam no lugar do outro nessas situações. Então isso traz muitas vezes um conforto para aquele adolescente que está vivendo uma fase difícil, traz também a possibilidade desse adolescente aprender a lidar melhor tanto consigo mesmo, quanto com a família, quanto com seus colegas. Então esse é um momento muito rico dentro da escola, um momento de diálogo, um momento de compartilhamento de opiniões e de situações práticas de vida, né? Então é um aprendizado assim muito rico para a vida deles. Professor Lincoln, qual é a tarefa principal de uma instituição de ensino? Educar ou ensinar? Bom, do meu ponto de vista, eu acho que o principal papel da escola é educar. Porém, existem certas demandas que existem especificamente no Brasil que é fundamental que o aluno também seja ensinado. Então eu acho que essas duas situações têm que caminhar juntas e são complementares, educar e ensinar. Não dá para só fazer uma ou só fazer outra, né? Principalmente se tratando de ensino médio, é fundamental que o aluno também, além de ser preparado para a vida, também tenha determinados conhecimentos para enfrentar os desafios que vão aparecer no futuro. Aluno e estudante é a mesma coisa? Olha, eu enxergo que não, porque estudante é o que todos nós queremos. Estudante é aquele que procura o conhecimento, que vai atrás, que corre, que está preocupado com o seu presente, mas principalmente com o seu futuro. E aluno é aquele que frequenta a escola, né? Que nem sempre tem esses objetivos. A globalização trouxe necessidade de mudanças na educação? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o conhecimento ele é facilmente compartilhado, ele é praticamente instantâneo. Então a escola ela tem que se modernizar no sentido de propiciar, se não totalmente, mas pelo menos em parte, essa emergência do conhecimento, porque senão ela fica atrás. Então há necessidade de você compartilhar o conhecimento, há necessidade de você ter fontes que geram conhecimentos novos e a escola, na medida do possível, tem que se preparar para isso. Professor Lincoln, em sua opinião, as instituições de ensino têm se adequado a essas mudanças? Olha, o que eu vejo é que as instituições de ensino, na verdade, elas estão tentando, né, em parte estão conseguindo, só que a velocidade das mudanças que ocorrem no mundo, elas são muito grandes. Então a escola, ela não tem como acompanhar just in time, quer dizer, no momento exato. Mas na medida do possível, o que eu vejo é que as escolas estão se adequando. Mas sempre existe um tempo, sempre existe uma diferença de tempo, porque as mudanças elas são praticamente diárias. E a escola, ela não tem essa capacidade, diariamente está mudando. Ela tem a capacidade de se adequar, mas ela sempre precisa de um tempinho a mais para fazer as mudanças. E é fundamental que mude, né? Caso contrário, ela vai ficar para trás. Embora alguns valores, algumas questões, né, relacionadas a questões de moral, de valores, tudo, sejam eternas, né? E como seria um mundo sem professores e sem mestres? A minha opinião, seria um caos total. Seria um caos total.
Eu não vejo, mesmo com toda essa mudança tecnológica que existe hoje, a máquina ela serve para mostrar algumas coisas, mas a relação que existe entre o professor, o aluno, tudo ela é indispensável. A relação humana, né, o contato o diário, tudo é fundamental. Então, mesmo com toda a evolução que existe, pelo menos por enquanto, eu acho o papel do professor absolutamente fundamental e indispensável na sociedade, como foi até aqui e deverá ser ainda por muito tempo, imagino eu. Obrigado. Espero eu. Obrigado.